Olá, tudo bem? Que bom poder conversar com você novamente. Nós estamos hoje iniciando um programa diferente, um método diferente de pregarmos o Evangelho, de darmos estudos bíblicos, que é através de um podcast Amigo de Fé. Esse podcast estará em todas as redes sociais, YouTube, Face e tudo mais, para que você possa aprender um pouquinho mais e principalmente conversar com seus amigos de fé ou aquelas pessoas que você quer que tenha a mesma fé que você. Hoje nós estamos no primeiro momento nosso e eu tenho aqui o pastor Fábio Pinheiro, um grande amigo, esposo da professora Juliana. Tudo bom, pastor Fábio? Tudo jóia, pastor Leonir. É um privilégio participar aqui desse primeiro episódio e eu agradeço a Deus pela amizade também que a gente tem. Amigos de fé, amigos de trabalho, amigos de vizinhança aí, e é um prazer estar contigo e com sua equipe aqui na gravação desse primeiro episódio. Os meninos estão aqui, não é todos, não é tocando aqui, nos dando o apoio. A gente que aparece, Sim. Mas eles é que cuidam da parte difícil, não é? Sim. E nós queremos agradecê-los por isso. Pastor Fábio, mais ou menos uns 11 anos que a gente se conhece, né? É por aí, pastor. Porque quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, cheguei ali em Porto Alegre e nós fomos vizinhos, né? No período ali da Sul Rio Grandense. E eu trabalhei ali, eu sou mineiro, né? Aí trabalhei ali no evangelismo, conheci todo o interiorzinho ali da Sul Rio Grandense. Antigamente ia até Bagé ali, não passava para Dom Pedrito, Uruguaiana, para aqui. Hoje está mais para aquele lado. Eu lembro uma ocasião que você estava em Rio Grande, eu e a Renata, a família, a gente morou 6 anos em Rio Grande, né? Foi um período muito gostoso lá na praia, né? Pesquei nos molhos ali já. Pescou nos molhos? Andou de vagoneta também? Vagoneta não rolou. Nossa, não, mas... quem tiver oportunidade não pode perder a oportunidade de andar de vagoneta lá em Rio Grande. Não o Guido Greller, irmão do pastor Armando Greller, sim. Ele que me levou para pescar lá. Rapaz, eu gostava demais da Praia do Cassino. Você vai longe andando pela beira da praia, né? Ela demora Sim. Não é muito legal. Eu lembro que você e a Juliana eram solteiros ainda, né? Sim. Ela chegou no Rio Grande do Sul primeiro, nós éramos noivos já, e o primeiro semestre ali a gente ficou noivo, mas em julho de 2011 nós nos casamos e aí já tem aí mais de 11 anos que a gente está. Rapaz, 2 filhos vocês têm, né? 2 gauchinhos. Eu conheço por faísca e fumaça, mas como é que são os nomes deles? O PP e o JJ é o Felipe e o Jonatas. Os meus filhos gostam muito deles, mas gostam muito deles. Sua família também. 2 figurinhas muito especiais. Mas, pastor, nós somos amigos de fé. Graças a Deus. A ideia desses bate-papos nossos aqui, desse podcast, é que a gente troque algumas ideias, converse um pouquinho sobre alguns pontos que a nossa fé é igual e o porquê que nós temos essa fé. A ideia, amigo, você que está aí assistindo, é que você também troque ideias a esse respeito ou desta forma com alguns amigos de fé. Nós vamos ter redes sociais, nós temos até um estudo aqui, que é Amigos de Fé. Se você entrar nas nossas redes sociais, você vai ter também PDF, PowerPoint com as respostas dos estudos, você vai aprender muito. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você, pastor Fábio, pastor meu amigo, não é sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Pode orar para nós? Ora para nós, pede a presença de Deus conosco. Eterno Deus, por favor, se faça presente neste diálogo também. Nós conversaremos sobre um tema importantíssimo que é a Bíblia para nós cristãos e, por favor, nos ilumine aqui ao abordarmos o assunto e também trabalhe no coração da pessoa que nos ouve ou nos assiste. Trabalhe no coração dela também e de todos os seus amigos. É o que eu te suplico, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gosto desse princípio de orar. Eu pedi para o senhor orar, para você orar, somos amigos, né? Pedi para você orar, porque, sabe, às vezes a gente se pergunta por que tem tanta igreja, não é? Tem tantas religiões, tantas igrejas. E eu costumo sempre dizer que existem tantas igrejas porque as pessoas abrem a Bíblia, e eu vou usar um vocabulário que a minha avó dizia, sai falando o que bem lhe parece. E não pedem, não é ajuda a Bíblia. Abre a Bíblia e ignora ali o recado, né? Continua na mesma marcha que vinha. Exatamente. Infelizmente. E às vezes até usa a Bíblia ao seu intento, né? Abre a Bíblia e vai procurando aquilo para atender aquilo que ele quer, não é?
E a Bíblia não pode ser tratada de qualquer forma, né, pastor? Sim. Eu sei que você gosta muito de esporte. Sim, sim. Eu me lembro lá do vôlei. Segundo os meninos que estão aqui, eu não só gosto, eu sou bom. O que tu acha, Gabriel? Claro que de vez em quando tem um ou outro que fala isso e ele fica cheio de coragem. Mas quando a gente fala de bola, sim. Aí tem a bola de futebol, que é menor que a bola de basquete, tem a bola oval do futebol americano, a bola dura do golfe, peludinha do tênis. Sim. E depende do livro de regra para você saber qual a bola que você vai usar naquele esporte. A rede no vôlei fica no meio da quadra suspensa, no tênis no meio embaixo, no basquete no aro atrás, no gol ali na goleira. E quando a gente vai falar de religião, a gente precisa ter claro qual vai ser o nosso livro de regra. Porque religiões usam palavras parecidas, mas com um sentido completamente diferente. E aí a gente usa a Bíblia. Nossa regra é a Bíblia. E é interessante quando a gente pensa nessa questão da Bíblia ser o livro de regra, num jogo de futebol, quem é que é o mais xingado? Quem é o mais desrespeitado? Quem é que o pessoal mais reclama? Na verdade, é a mãe dele. Até a mãe dele. Mas o juiz, coitado, que está ali para aplicar a regra... A regra? Ele é o que mais sofre. Será que é por isso que as pessoas reclamam tanto, ou cada um vê a Bíblia, cada um do seu jeito, pastor? Será que é isso? Ignoram, né? E seguem a bel prazer, assim. Porque quando o juiz põe lá alguma coisa que vá de acordo com aquilo que você quer, você concorda. Quando beleza, não é, aí certo. não, né? Sim, sim. Mas muita gente hoje, pastor, infelizmente, usam a Bíblia como apenas mais um livro. Sim. Enquanto a gente nós tivemos bons autores no passado, né? Bons autores na religião, bons autores na filosofia, bons autores na poesia. Muita gente trata a Bíblia como um livro qualquer, mais um livro bacana de se ter na estante ou na biblioteca, mas não é assim. Mas é interessante porque muitas pessoas falam que a Bíblia foi escrita por homens e que já não tem mais validade. Como é que funciona essa questão da inspiração da Bíblia? Está no manual, né? O nosso manualzinho Sim. fala do Amigo de Fé. O Guia de Estudos aborda essa ideia. Como é que é essa questão da inspiração? O que é inspiração, afinal? Olha, tem muitas correntes aí sobre inspiração, né? Tem alguns que acreditam que a Bíblia foi ditada, Deus sussurrou no ouvido do profeta, do homem ali, da pessoa, e ele foi escrevendo. Atenção, é cedilha, mas nós acreditamos, né, que Deus ele guiou o profeta. O texto-chave que a gente usa... Como é essa guia? O camarada, ele com o seu vocabulário, com a sua experiência, Deus o conduzia a escrever. Na Bíblia nós temos livros que foram resultados de pesquisa. Lucas, ele fala, excelentíssimo Teófilo, muita gente escreveu sobre Cristo e eu fiz uma pesquisa também, estou te enviando aí. Resultado de uma pesquisa. Deus guiou Lucas a conduzir uma pesquisa e o resultado chegou para a gente no formato do Evangelho de Lucas e o livro de Atos aí também, né? Tem livro que é uma declaração de amor, e aí a gente entende que exemplifica o amor de Cristo pela sua igreja. Cantares de Salomão também tem textos lindos sobre amor, né? Até picante, né? Mas Deus, ele conduzia. Filemon, que recebeu uma carta de Paulo, o Paulo escrevendo, né? Filemon, estou te mandando um Onésimo de volta, o escravo que fugiu, recebe-o de volta. E fica bem claro ali um texto, uma carta, que exemplifica muito bem o que Cristo faz por nós. Pai, recebe o Fábio de volta, recebe o Leoni como escravos que fugiram, homens pecadores que fugiram do seu ideal, mas eu morri por eles. Mas como é que eu entendo, pastor Fábio, que essas cartas, todas as epístolas e tudo isso não foi de vontade humana? Como é que eu entendo que isso não tem o lado humano nisso? Como é que eu posso entender isto? Deus permitiu que o ser humano ali colocasse a sua, como é que eu diria, a sua personalidade, né? A gente percebe que autores mais eruditos, o livro é mais rebuscado na linguagem. Aqui no Rio Grande do Sul tem a expressão chucro, né? Sim. O autor mais chucro, Pedro ali, ele tem uma escrita mais simples e ainda reclama de Paulo, que era mais... que escrevia coisas difíceis e tal.
Deus permitiu o ser humano, mas como Pedro mesmo escreveu, homens santos, guiados da parte de Deus que escreveram. Mas também é da sabedoria de Deus, né, pastor Fábio? Tem para todos os níveis, né? Eu estou conversando com o pastor Fábio, é um intelectual, um dos amigos que eu tenho, assim, que é um cabedal, que nem a gente costuma dizer. Eu já me considero um camarada mais simples, mais prático, não é? Em algumas coisas, e cada um de nós somos assim. Não é? Como pastor, cada um tem as suas características, e o escritor bíblico também era assim, né? Ele também tinha suas características, mas o Espírito Santo o guiou, e o resultado daquele livro, a igreja com seus concílios ali, e criou-se o cânon, né, bíblico, e hoje nós temos a Bíblia como Deus planejou, sonhou. Eu me lembro que tem um livro que a gente pode até procurar o Pastor de Hermes, se você acha o PDF desse livro, e a igreja, ela discutiu se entrava Apocalipse ou o Pastor de Hermes, e teve uma discussão, o Pastor de Hermes ficou de fora, e o Apocalipse está aqui, e graças a Deus, amém, né? O Apocalipse. Mas é interessante, que eu acho, uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia é que você vai do Gênesis ao Apocalipse, não é? E ela tem uma linha, não se contradiz. E essa é a maior prova, né, pastor? Que não há contradição. Milhares de anos, 1.600 anos mais ou menos, vários autores, e entre 1.600 anos entre o primeiro e o último autor ali, né? E eles não se contradizem. Uma curiosidade é que na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele queria reformar a igreja. Sim. Ele não queria criar uma nova igreja, ele queria reformar. E ele apontou falhas da igreja. Na Contra-Reforma, a igreja, olha, a gente precisa achar um argumento, porque na Bíblia a gente não tem argumento para esse cara. E eles introduziram na igreja o que nós chamamos de livros apócrifos, livros de origem obscura, criando um argumento. Aí, os únicos livros que se contradizem, que fogem dessa harmonia, são exatamente esses. São esses apócrifos introduzidos na Contra-Reforma. Falando dos apócrifos, falando de tudo isso, a ciência, a igreja, a religião, como é que funciona essa questão de ciência e a Bíblia? Eu posso comprovar a Bíblia pela ciência? Não posso, isso é exato, não é? Como é que eu trabalho isso? Eu pergunto porque, quem sabe, os nossos amigos que estão assistindo, eles têm essas dificuldades e se perguntam muitas vezes, né? Sim. A Bíblia, ela nunca se propôs a ser um livro científico, né? Sim. Até a gente mencionou aqui alguns livros que compõem a Bíblia, são cartas. Ele não tinha, lá no parágrafo, ele não tinha a BNT, né, que dá as normas para a gente hoje aqui no Brasil. Eles escreviam cartas, eles fizeram pesquisas, eles só relataram casos. Eles não tinham o planejamento, não imaginavam que seria um livro científico. Mas ele é um livro inspirado por Deus, ela também não nega a ciência. Hoje, a gente vê que citações da Bíblia, e o Guia de Estudos usa alguns exemplos, onde menciona, a Terra é redonda. A gente percebe algumas referências antigas, né, ao que a ciência declara hoje. E Galileu Galilei até perdeu a vida por causa disso, não é? A Terra não é o centro do universo, né? Exatamente, não é. Mas assim, é interessante quando a gente vê o universo é uma harmonia só, e mostra que a Bíblia, assim como o universo é uma harmonia, não é tudo gerenciado por Deus, né, pastor? Tudo. O nosso Deus, ele sabe o fim desde o princípio, né? E ele conduziu a Bíblia, e a gente entende que a Bíblia é fonte de verdade, né? E como ela é fonte de verdade, ela não é mentira, não se contradiz. E é impressionante a gente perceber que dezenas de livros, 66 livros, não se contradizem. Fins não justificam meios, aponta falhas de personagens, onde a gente aprende por contraste, aponta momentos de vitória, onde a gente aprende ali por semelhança, né? Eu quero ser igual ao fulano, quero ser igual a ele, mas não cometer aqueles erros que ele cometeu. E a Bíblia não se contradiz. No final das contas, além disso, algumas pessoas dizem que hoje que Cristo veio, pregou a Bíblia na cruz, que hoje não tem mais validade, que a Bíblia hoje não tem mais tanta importância e que ela nem serve muito para nós.
O que o manual nos diz a respeito disso, né? O nosso manual fala a respeito disso, não é? Do que a Bíblia, para que ela serve para nós, qual a utilidade dela? Olha, o que foi pregado na cruz ali foi Cristo mesmo, né? E com ele a condenação da morte eterna e podemos ter vida eterna, mas a Bíblia nos mostra isso. Como a gente falou, não é um livro científico, né? Mas a gente não vai atrás da Bíblia para aprender a fazer alguma receita culinária. A Bíblia nos ensina sobre salvação, sobre um Cristo que conduz a vida, que intercede pelo ser humano. Eu gosto muito de Mateus capítulo 5, verso 17, que nos diz lá, no tema que eu estava falando antes, né, que nenhum i, nenhum tio será tirado da Bíblia. Ou seja, até que o céu e a terra passem. Quando nós entendemos, nós adventistas, entendemos que até o céu e a terra passem é a volta de Jesus e o universo e a eternidade. Então a Bíblia não é. A mensagem registrada nela ali é verdade, logo não tem teorias, não tem. É o relato que Deus deixou e esse é eterno também, né? No guia de estudos tem aquela a sugestão da passagem ali onde Paulo fala com Timóteo. Você aprendeu com sua família aí, na sua casa as verdades, olha, seja fiel a isso, porque isso é importante para a sua salvação. E para nós, no que tange salvação, vida espiritual, a Bíblia é a fonte de verdade. Uma das citações mais bonitas da Bíblia, que eu gosto muito, é quando o texto bíblico nos diz, não é? A Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para educar. E talvez nós tenhamos tanta dificuldade, né, pastor Fábio, no mundo de hoje, exatamente por isso, não é? As pessoas já não usam mais a Bíblia, a minha esposa é professora, a sua também e as dificuldades que nós temos por causa disso, não é? As pessoas querem uma liberdade desenfreada, né? Mas a Bíblia ela coloca limites ali. Quando a gente vai aqui no Rio Grande do Sul, lá em Cambará tem uns cânions, né? Sim. E sem um guarda-corpo, sem uma proteção, a gente às vezes até deita ali na beirada do penhasco com medo de cair. A Bíblia é esse guarda-corpo da vida, né? Onde nos apresenta os limites sobre relacionamentos, sobre orientações que Deus dá para o ser humano ser feliz. E ele fala para Timóteo, o texto que o senhor mencionou aí, pastor, ainda tem, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, né? Habilitado a boas obras, habilitado a abençoar outros, habilitado a ser feliz dentro de casa. Eu acho interessante, quando eu estava na região de Santana do Livramento, tinha lá uma família, não vou mencionar o nome, mas tinha uma família, se algum deles ouvir esse nosso bate-papo vai se identificar. Era uma família que morava em um bairro, lá em Livramento, e tinha uma característica, acho que eram 7 filhos que eles tinham. Não era o casal e mais 7 filhos. E era assim uma família bem simples, eles batalhavam com muita dificuldade. E lá também, uma das pessoas da igreja era professora. E interessante que essa professora era professora no bairro onde essa família morava. E um dia, conversando com ela, essa professora me falou assim, pastor, essa família é especial, por quê? Como eles são a escadinha, todo ano tem alguém numa turma, ou seja, quinta série, um ano é um, outro ano é outro. Ou seja, eles tinham uma escadinha ali que ia passando. E ela disse assim, o incrível, sabe o que é? É que cada um deles, na turma que está, é o primeiro colocado em notas. Olha que legal. É o primeiro colocado em notas e tudo. E uma coisa também me chamava a atenção. Naquele tempo a gente fazia muito concurso bíblico na igreja. Sim, e aquela família, os meninos, eles se degladiavam na igreja nos concursos bíblicos. Só que é o seguinte, o prêmio ia sempre para a mesma casa. Porque quando não era um irmão, era outro que ganhava. E era uma coisa assim, uma coisa tremenda. E eu fiquei pensando, por que isso? Por que isso está acontecendo? O que era que estava acontecendo com aquilo? Eu sempre me perguntava o que tem nessa família, o que era diferente dessa família. E só que aí nas visitas pastorais na casa deles eu descobri algumas coisas. Entre as coisas que eu descobri, eles tinham televisão, mas tinham horários para assistir televisão e eram horários muito curtos. Limitados. Eram limitados e só podia assistir televisão se por acaso tivesse cumprido o período de estudo da Bíblia que tinha que ter. Resultado, os pais eram pessoas simplórias, assim, não tinham grande conhecimento intelectual,
mas os filhos cresceram pela Bíblia. A Bíblia pode realmente fazer isso com a gente, né? Pode. A Bíblia tem esse poder. Eu vou até ler aqui 1 Timóteo 3,16, onde foi mencionado, né? Mas eu vou ler aqui. Diz assim, ó, 2 Timóteo, desculpa aí. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos dá orientações e parâmetros para toda boa obra, seja na gincana da igreja, na escola, né, como você mencionou aí, que eles se despontavam, né, na classe lá. E Deus, ele usa a Bíblia para comunicar com a gente, ele se comunicar. O problema é que o que o texto diz ali, né, para corrigir, e nós hoje não estamos numa fase ninguém boa, quer ser corrigido, ninguém né? quer, não é? Hoje é mais a fase assim, faz aquilo que teu coração te manda, o que eu quero, faz aquilo que você vai te fazer feliz, o que você gosta. Não é difícil para as gerações pós-modernas e também para todas as gerações, não é? Entender essa questão não é de fazer a vontade de Deus, né? E aí, se você anuncia a vontade de Deus e se ela é contrária à vontade do indivíduo, aí você cai no risco do cancelamento, né? Pode ser cancelado, né? É bem o nosso tema aqui, não é? Pode ser cancelado. Né? Nós talvez nós já tenhamos sido cancelados por alguns por o tema aqui de estar estudando a Bíblia. É bem possível que tenha acontecido isso. Mas é interessante quando nós paramos e pensamos nisso, não é? Porque as pessoas hoje não querem estudar a Bíblia? Porque a Bíblia nos diz algumas coisas que nós temos que cuidar, que nós temos que fazer. E não tem um Dietrich, não sei pronunciar o alemão lá, Dietrich Bonhoeffer, ele, no livro no Discipulado, ele fala, aquele que conhece a Cristo muda. Não tem como o camarada se deparar com Cristo, o texto bíblico, o evangelho, e continuar sendo o mesmo. Ele vai mudar. Ele vai mudar a sua postura em relação ao mundo, em relação ao semelhante, e em relação a sua postura em relação a Deus também. Ele vai se batizar, ele vai se colocar de joelhos diante desse Deus, agradecido pelo que Deus fez por nós. E a Bíblia é quem nos apresenta isso. É interessante, né? Porque a Bíblia vai nos moldando, vai nos mudando. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. E quando eu olho a minha vida, eu vejo assim partes que foram ocorrendo, períodos que eu perdi da minha vida, até de parar de estudar, estudo normal, não é? Na escola mesmo. E quando voltei algumas coisas, algumas casas para a Bíblia foi me instruindo, e eu cheguei a fazer a faculdade de teologia. Então, assim, a Bíblia nos enriquece e fez muita diferença na minha vida. Mas, pastor, que diferença fez a Bíblia na sua vida? E nós já estamos indo para os nossos finalmente, do nosso bate-papo aqui. Nós dois temos a mesma fé na Bíblia. Cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e é ela que vai nos levar para o céu. Na história da sua vida, o que a Bíblia contribuiu? Pastor? E que você pode falar para os nossos amigos, para que possa também ajudá-los, né? Quem sabe tem alguém angustiado, sofrendo, e possa entender que a Bíblia pode fazer a diferença nas suas vidas. Leoni, eu nasci numa família já adventista. Sim. A minha mãe, quando ela nasceu, meus avós já eram adventistas. O meu pai, ele se converteu, e meu avô também, a família toda ali se converteu, e eu nasci numa família adventista. Então, eu tive o privilégio de crescer já ouvindo histórias bíblicas. Eu nasci num berço adventista. O berço tinha uma etiquetinha lá, patrimônio. Sério? O hospital era adventista também. Aí tinha lá o berço, patrimônio, número tal, tinha até um número lá. Se eu for seguir essa sequência, você não teve nem o direito de escolher, então... Né? Cara, aí que tá, o direito de escolha, esse me acompanha até hoje. E eu posso escolher virar as costas para isso. Sim, sim. Mas você perguntou o que a Bíblia mudou na minha vida, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e eu volto de férias em Belo Horizonte, onde eu cresci. E eu vejo amigos que cresceram sem a oportunidade, ou amigos que eu tive e rejeitaram a Bíblia, ou tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas pessoas que acabaram se afastando do ideal divino, sabe?
ou não se comprometeram com esse ideal divino apresentado pela Bíblia. E eu consigo ver como Deus me protegeu quando eu me coloquei submisso à vontade dele. Entre esses amigos tinha alguns que eram da mesma fé e tinha alguns que não eram. Que não eram, apesar de ter recebido convite ou coisa assim, rejeitaram, né, algum convite. E eu vejo, eu cresci numa família adventista, eu casei com a minha esposa para depois a gente ter uma vida sexual ativa, e eu vi amigos que se atrapalharam na vida e acabaram indo pela drogadição e outros problemas até maiores, sabe? Como é que você usa a Bíblia hoje na educação dos seus meninos, da sua esposa, na educação da sua esposa? Não, a Juliana vai brigar comigo, não é? Mas no relacionamento seu, o que a Bíblia, o quanto a Bíblia é importante para a tua família, para os meninos que são uns queridos? Sim. Olha, a Bíblia é o centro ali em casa, sabe? Hoje mesmo eu fiz o culto familiar com eles ali, e eles pedem, tem a lição da escola sabatina, né? Mas eles têm as suas histórias preferidas. Sim. E eles, não, pai, não vamos ver, não conta essa história hoje não, conta aquela outra e tal. E eu deixo, às vezes eu faço compromisso com eles, não, à noite, na hora de dormir, eu conto para vocês essa história que você está pedindo, mas agora tem que ser a lição da escola sabatina. É gostoso de ver como eles também se comprometem com aquilo. Eu me mudei, recentemente eu me mudei, saí de um apartamento e eu presenteei um ex-vizinho ali com uma Bíblia. E o meu menino, a gente estava lá sentado, eu ia oferecer a Bíblia para o vizinho, aí o meu menino impaciente, ô pai, abre a Bíblia logo aí, vamos estudar a Bíblia rápido aí, porque ele já queria ir para o tema e explorar a Bíblia. E os valores bíblicos, eles já, com pouca idade, já percebem como os valores bíblicos nos orientam e nos ajudam a acertar nas escolhas e na condução da vida. Sabe, Fábio, quando a gente olha para as decisões que fizemos, nós entendemos que Deus sabe o que é melhor para nós. E nós só vamos saber, não é a vontade de Deus para nós, através da Bíblia. Tem uma mensagem para os nossos amigos que estão, quem sabe, começando a estudar a Bíblia, ou que querem, além de começar a estudar a Bíblia, quem sabe desfrutar desse manual que nós temos, não é? Para aprender um pouco mais dessa felicidade que é a Bíblia. Olha, eu vou usar minha última fala aqui, seguindo para a última, né? Eu vou usar um texto que o manual também sugere, que é Mateus 7:24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7 aqui tem vários dois, e eu já vi semana de oração, uma semana onde o pregador faz uma série de mensagens, né, abordando esses dois caminhos, duas portas, muitos dois aqui. E aqui tem dois tipos de sujeito também, o que pratica e o que não pratica, o que ouve e o que rejeita. E o ouvir não é só a diferença do surdo e do que é habilitado a ouvir, né? É o que pratica mesmo. Quem ouve as orientações divinas, o que é dito na Bíblia, e pratica, ele é feliz. Ele, como o texto aqui diz, ele constrói a casa sobre uma rocha. A rocha sólida é a palavra de Deus, e aquele que cresce a família, cresce tudo, baseado na rocha que é a palavra de Deus. Pastor, talvez a gente esteja falando para alguém que está passando por uma dificuldade na sua vida. Talvez nós estejamos conversando com alguém que está passando por alguma dificuldade financeira, por alguma dificuldade familiar, por alguma dificuldade de saúde. É interessante que quando a gente para e pensa, a Bíblia tem todas essas respostas. Sim. Amigo, se você está passando por alguma luta, busque na Bíblia as respostas. Não busque em igreja, não busque em pastor, busque na Bíblia. Ela tem todas as respostas. Pastor Fábio, suas últimas palavras. Eu quero agradecer muito por vocês terem estado com a gente. Essa canequinha aí, você vai levar de lembrança do nosso momento aqui, do nosso podcast especial, Amigo de Fé. Leva para Ju, não é? E para os meninos, que para mim é para o Faísca e para o Fumaça, não é? Leva para Ju e para o pessoal. É uma lembrança de você, não é?
desse momento, e eu agradeço muito você ter estado aqui com a gente. Obrigado. No primeiro, com todas as nossas dificuldades do primeiro, não é? Estamos nos adaptando. Você foi meio cobaia da gente aqui hoje, não é? Mas a gente agradece muito por ter estado com a gente. Foi um prazer participar disso e falar de algo tão agradável que é a Bíblia, né? Que é a Bíblia, né? A palavra de Deus pra gente. Obrigado, viu? Isso serve para os nossos 2 meninos aqui, né, que estão começando a vida, Gabriel e Evelyn, recém-casados, que eles também possam fazer isso, não é? Trazer a Bíblia edificar a como casa sobre a essência da rocha, sua vida, não é? E para os 2 que estão aqui, que também estão precisando formar uma família, né? O Arthur e o Luan, quem sabe daqui a pouco eles formem uma família. Fazer eles aparecerem na Fazer eles aparecerem. Não, daqui a Divulga eles vão aparecer aí também. Isso, vamos mostrar eles aí para ver se a gente faz uma propaganda também. O que você acha, Gabriel? Fazer uma propaganda dos 2, não é? Não precisa. Pessoal, pastor, muito obrigado por ter estado com a gente. Muito obrigado por esse momento. Vá até as redes sociais. Nas redes sociais você vai encontrar as respostas. Você vai ter o manual em PDF. Você vai ter todas as respostas do manual e você vai poder, além de aprender um pouco mais da Bíblia, você vai poder transmitir para pessoas que você sabe que estão precisando mudar as suas vidas, ok? Pastor Leoni, e quem está no sul do Brasil, indo em qualquer igreja adventista, tem acesso também. Tem acesso. Estando aqui Paraná, no sul... Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todos têm. Indo em qualquer igreja, ele consegue manual ali. E quem não estiver no sul, entra lá nas nossas redes sociais do podcast Amigo de Fé e você vai poder baixar o PDF e tudo mais. Quem mora aqui em Sapiranga, especificamente, ou até em Novo Hamburgo, na nossa região, se você entrar em contato lá nas redes sociais e pedir para que alguém vá até a sua casa para dar um estudo bíblico mais pessoal, a gente vai providenciar para que isso aconteça também, não é? Legal. Isso. Que bom. Muito obrigado por estar com a gente. Podemos fazer uma oração? Sim. Quero orar com o meu amigo e também com os meninos e com você que está em casa. Vamos orar, pedir a presença de Deus na sua vida e que você possa fazer de Deus e da Bíblia o centro de toda a sua vida. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pela Bíblia, por ter nos entregado a tua santa palavra para que nós possamos viver melhor, sermos mais felizes e através da Bíblia, a palavra inspirada, nós possamos ser mais educados, possamos saber o que tu queres para a nossa vida, o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Que os nossos amigos que estão assistindo, que estão nas redes sociais, que estão tendo acesso a esse material, possam também fazer da Bíblia o centro das suas vidas, porque a Bíblia nos leva a Deus. Que Deus esteja com vocês, que Deus abençoe a sua vida, por Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Que Deus te abençoe e que Deus te guie. Obrigado, Amém. Pastor Fábio. Valeu, pastor.